Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. E no dia de hoje a gente vai ter uma Evolução Correta que é um pouco diferente, porque, bom, é uma linha evolutiva muito coerente, com certeza. Vou explicar pra vocês porque ela é coerente, inclusive, né? Esse é um Digimon que não é muito comum de a gente ver, né? Não é aquele mais popular, mas ele vai ter uma linha evolutiva muito legal e muito forte, que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Então eu não sabia se eu fazia uma evolução correta mesmo, ou se eu fazia uma evolução correta ponto de interrogação, mas eu achei melhor fazer na evolução correta normal, porque ela fica assim muito coerente e muito legal para esse Digimon. Então, vamos começar? Vambora! Então, para começar, obviamente a gente vai ter a mesma coisa de sempre, uma Digitama, um ovo de Digimon, ele vai chocar, dentro dele a gente vai ter os dois primeiros Digimons, em treinamento 1 e em treinamento 2. Vão aparecer os dois ao mesmo tempo para vocês aí, que são, mais uma vez, o Choromon e o Caprimon. Eu escolhi esses dois porque não tem exatamente um Digimon muito certinho que vai evoluir para o pilar desse vídeo, então eu achei que esses dois ficam muito bons de certa forma também, né? Eles já apareceram em outros Evolução Correta, então se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esses dois Digimons, sigam aí o link que eu vou deixar em cima para outra Evolução Correta, e daí vocês assistem ele e vocês vão ver vários detalhes sobre eles, eu não vou perder muito tempo com eles nesse vídeo. Valeu, galera? Então, esses dois Digimons vão ficar vivos tempo suficiente no mundo digital, e daí então esse Caprimon finalmente vai evoluir pro pilar desse vídeo. Chegando então ao pilar deste vídeo, que é o Black Toy Agumon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, pessoal, é um Digimon bem diferente, né? A maioria das pessoas, por exemplo, conhece o Toy Agumon, pelo menos acredito eu, né? Não é um Digimon assim famosíssimo, mas ele é bem interessante com certeza, sendo uma variação de Agumon mais uma vez, esse sendo ainda uma variação do Toy Agumon, né? Então, bem legal aí. O que acontece, pessoal, é que esse Digimon é muito especial para esse vídeo em particular, pelo fato de que os Toy Agumons são Digimons que foram construídos, né? Aparentemente tinha alguém que estava mexendo com alguns programas de construção em computador, e através disso o Toy Agumon foi construído. O Black Toy Agumon é basicamente um Toy Agumon que foi infectado por um vírus, então ele se tornou um Digimon vírus, e daí, em vez dele ser um Digimon que trazia alegria para os outros, ele traz tristeza para os outros, ele provoca os outros, né? Ele faz mal agora, né? Ele não é mais aquele Toy Agumon bonzinho que ele era antes, ele é o Black Toy Agumon, então ele faz coisas ruins para os outros, né? Ele é um Digimon que provoca os outros, que ataca os outros, como a maioria dos Digimons vírus faz, né? É bem normal, bem comum. Mas o ponto principal é que esse Digimon foi construído, tá? Ele foi montado, por isso que o corpo dele é todo feito de blocos de Lego, né? Coisas do tipo. Então é bem interessante, e essa é a parte mais importante aqui. Esse é o ponto principal, porque graças a ele ser um Digimon que foi construído por alguém, que antes ele não era um Digimon, mas ele ganhou essa forma graças a ele ter sido construído, ele ter sido montado de alguma forma, ele vai passar por uma evolução muito interessante nessa linha evolutiva. Então quando esse Black Toy Agumon chegar no seu nível adulto de evolução, então ele vai se transformar em um Deltamon, que já está aparecendo para vocês aí. E o Deltamon é mais um Digimon composto por partes, pedaços de vários Digimons diferentes. Então é bem interessante, porque ele também é de certa forma um Digimon que foi montado, que foi construído graças a alguma coisa que aconteceu. Ele não tinha essa forma originalmente, né? É bem parecido com o que acontece com os Toy Agumons. Ele combina bastante, inclusive, com o Black Toy Agumon, que é um Toy Agumon vírus, né? Ele mesmo, o Deltamon, sendo vírus também, né? Então, no caso do Deltamon, pessoal, ele é um Digimon que originalmente eram 3 Digimons diferentes. Esses 3 Digimons não se gostavam, mas graças a uma coisa muito ruim que aconteceu dentro de um servidor onde eles estavam, eles acabaram sendo forçados a se fundirem num mesmo corpo. Graças a isso ele tem 3 cabeças de 3 Digimons diferentes, 2 caudas, usa um monte de ataques triplos, né? Mas é bem interessante, porque ele ainda tem 3 personalidades diferentes. Então as 3 cabeças não se gostam muito. Ele é quase um Cérbero de dragões e serpentes, alguma coisa do tipo. Então é bem interessante como ele funciona, né? E sendo o nível adulto dessa linha evolutiva, ele fica muito bem. E agora, quando ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai evoluir para um Digimon muito importante, muito especial, e que todos vocês conhecem muito bem. Chegando então a um Chimeramon, que vai aparecer para vocês aí. Então, Chimeramon, pessoal, é um Digimon que inclusive está sendo muito importante agora nessa temporada, né?
ele é um Digimon extremamente poderoso de nível perfeito, eu diria que é um dos mais poderosos com certeza, e mais uma vez ele é um Digimon composto, ele é composto por partes e pedaços de um monte de Digimons diferentes, né? Então, sendo evolução de Digimons que já eram assim de certa forma, ele fica perfeito e muito coerente para essa linha evolutiva, com certeza, apesar dele ter pedaços de Digimons diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nesse caso não faria tanta diferença assim. Sendo um Digimon extremamente poderoso, ele pode usar ataques de vários Digimons diferentes, de vários tipos diferentes, e normalmente ele se comporta como um monstro destruidor que passa acabando com tudo que ele vê pela frente. Ele é super interessante, normalmente ele sempre tem papéis muito importantes em muitas coisas diferentes, mas isso não impede que ele seja um Digimon como qualquer outro e participe de linhas evolutivas diferentes. Então eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que conectam o Chimeramon com outras linhas evolutivas, que tem a ver com outras coisas, como o Mugendramon, mas ele pode sim ser uma evolução do Deltamon, e com certeza ele fica muito bem, né? É dito, inclusive, que ele poderia ser considerado uma espécie de protótipo para o Mugendramon, que talvez ele tenha sido construído para ser uma contraparte para o Mugendramon, onde ele seria usado contra o Mugendramon, né? Mas ninguém sabe, né? A gente sabe que depois os dois acabam tendo uma conexão muito poderosa de qualquer forma. O ponto principal aqui, mais uma vez, é que ele é um Digimon composto e que ele, sendo evolução de nível perfeito para essa linha evolutiva, fica com certeza muito bom. Mas daí, quando esse Chimeramon fica tempo suficiente no mundo digital, ou alguma coisa muito grande e catastrófica acontece com ele, ele vai finalmente chegar no nível Mega. E no nível Mega, pessoal, a gente vai ter dois Digimons, né? Todo mundo já está esperando que esses Digimons apareçam agora. Eles são o Millenniumon e o Moon Millenniumon. Então por que esses dois vão estar no nível Mega? Bom, bem simples. Primeiro porque o Millenniumon é mesmo a evolução para o Chimeramon. O corpo do Chimeramon é a base para ele, né? A gente sabe que ele é uma fusão do Chimeramon com o Mugendramon. É isso, inclusive, que está acontecendo na temporada que a gente está assistindo agora, né? Isso acontece desde o começo. Isso impede que um Chimeramon evolua para um Millenniumon sem precisar se fundir com ninguém? Não, não impede. Ele pode, inclusive já aconteceu, então ele pode ficar apenas como um Digimon de nível Mega aqui, né? Extremamente poderoso, com poderes catastróficos, é um monstro gigantesco que não pensa muito para começar a causar destruição. E daí o Moon Millenniumon tá aqui também. Bom, primeiro pelo fato de que ele também tem o mesmo nível. Segundo, porque ele conta como uma espécie de alma pro Millenniumon. Sempre que existe um Millenniumon, ou pelo menos na maioria das vezes, dentro dele tem um Moon Millenniumon. E se o Millenniumon for destruído, sai o Moon Millenniumon de dentro dele e meio que dá a ele uma segunda chance de vida, alguma coisa do tipo, né? Bem diferente do Millenniumon, ele tem poderes mais com energia, ele é meio que invulnerável a certos tipos de ataques. Ele não é tão poderoso quanto o Millenniumon, mas ele continua sendo o mesmo, então ele seria uma ameaça ao mundo digital. Da mesma forma, a gente viu isso acontecendo nessa temporada também. Sendo assim, esses dois Digimons têm o mesmo nível e por isso os dois vão ficar no nível Mega dessa linha evolutiva. Mais uma vez, eles são Digimons compostos, né? Eles são Digimons que têm partes de outros Digimons, dá pra vocês verem muito bem isso. Até a gente vê o Mugendramon junto com o corpo do Millenniumon. Eles são, mais uma vez, vários Digimons em um corpo só, né? E daí então, pessoal, qualquer um desses dois, quando ficar tempo suficiente no mundo digital ou conseguirem poderes supremos que vêm de algum lugar cósmico, sei lá, eles vão finalmente chegar no nível acima do Mega. Chegando então a um Z Millenniumon, obviamente, né? É a evolução que todo mundo, mais uma vez, estava esperando que aparecesse aqui. É um monstro gigantesco feito de pura energia que voa por aí, tentando destruir tudo e dominar tudo e consegue viajar por tempo e espaço e coisas do tipo. Sempre que ele aparece, ele é um daqueles chefes finais de um jogo de RPG monstruosamente grande, alguma coisa do tipo assim. Muito poderoso, muito difícil de ser derrubado. É a forma suprema do Millenniumon, digamos assim, né? Muitos até chamam ele de a alma do Millenniumon, a verdadeira forma do Millenniumon, né? A criatura monstruosa que vem para trazer o fim do mundo digital e coisas do tipo. Ele tem poderes muito parecidos com o Millenniumon original, onde ele ainda
tem coisas a ver com tempo e espaço, consegue criar dimensões alternativas e coisas do tipo. O corpo dele, como eu disse agora, é bem formado por energia, ele parece uma nuvem gigante de energia que fica voando por aí. Vocês vão ver também que ele tem alguns anéis verdes em volta do corpo dele. Dizem que algum Digimon, alguma coisa, colocou isso nele como selos para controlar os poderes dele, porque senão ele tinha poderes muito maiores e seria impossível de derrotá-lo, ou pelo menos quase impossível, né? A gente viu que deram um jeito de destruir o Zed Millenniumon nessa temporada. Em outras vezes que ele apareceu, ele também foi derrotado, né? Então, não é tão impossível assim, né? Mas mesmo assim, ele continua sendo até hoje visto como um dos Digimons mais poderosos e mais incríveis que foram criados para a franquia Digimon, com certeza. E mais uma vez, ele fica muito bom nessa linha evolutiva, porque ele ainda é formado por partes de Digimons diferentes. Você vai ver que ele tem um pedaço que é o Chimeramon, outro pedaço que é o Mujendramon ainda no corpo dele. Então ele ainda fica muito bom de certa forma. Ele ainda é uma espécie de quimera, né? De um Digimon composto. Apesar de agora ele ser visto como um Digimon Deus maligno, alguma coisa do tipo. Mas daí, através do Zed Millenniumon, essa linha evolutiva termina. Então galera, o que vocês acharam dessa linha evolutiva pro Black Toy Agumon, né? Então como eu disse, eu sei que muitas pessoas não vão conectar Digimons como Chimeramon numa linha evolutiva como essa, porém quando a gente explica o porquê eles ficam tão bons juntos, dá pra vocês perceberem porque ela é tão coerente, né? Fica super legal, todos eles são parecidos de certa forma, tem tipo, em atributo, o que eles são, como eles surgiram, tudo é muito legal e fica muito bem junto, né? Então, de certa forma, é uma maneira mais fácil de se alcançar Digimons como o Millenniumon e o Zed Millenniumon, né? Do que ter que ir lá buscar um Digimon, fazer outra coisa e fazer rituais e coisas do tipo. Eu achei que essa linha evolutiva ficou muito, muito boa. Obviamente está começando de uma espécie de variação de Agumon também, mas não deixa de ser um Digimon completamente diferente, né? Então, pessoal, eu vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de mais essa evolução correta. Por favor, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode, se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Então fui de escolhidos. Tchau, tchau.